O capítulo 8º do livro de Gênesis narra que após o dilúvio, em que o Senhor Deus destruiu toda a criação devido à sua maldade e corrupção, Noé, logo ao descer da arca com sua família e com os animais que trouxera consigo, ergueu um altar e ofertou um sacrifício ao Senhor. A partir do versículo 20 está escrito: Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O Senhor se agradou da oferta de Noé e prometeu a si mesmo nunca mais amaldiçoar o homem, nem feri-lo novamente. E termina dizendo que enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa promessa aponta para o plano natural e material, em que Deus assegura que manterá na terra as condições de tempo e de clima propícios para que o homem possa plantar e colher, de modo a prover a sua subsistência e o seu sustento. Na verdade, desde o princípio da criação, o mandamento de Deus para o homem foi de plantar e de colher, pois ao criar o jardim do Éden, lá o colocou para o cultivar e o guardar. Isso está em Gênesis capítulo 2. E quando o homem caiu por causa do pecado e Adão foi expulso do jardim do Éden, passou a enfrentar situação de mais dificuldade, pois teria que suar para prover seu sustento. Como ensinado em Gênesis capítulo 3, versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A palavra de Deus deixa claro que desde o início já havia uma indicação forte de que o homem deveria trabalhar para obter o seu sustento, sendo bastante estreita essa ligação entre o homem e o trabalho. O homem entrava com seu trabalho, cuidava da terra, espalhava a semente e cuidava da plantação e do cultivo. O Senhor se encarregava de promover as condições adequadas para fazer a sua semeadura florir, frutificar e multiplicar. Em diversas passagens das Sagradas Escrituras, encontramos referência à necessidade de o homem trabalhar para se sustentar. Paulo, algumas vezes, assinalou que não foi pesado aos irmãos, tendo trabalhado para o seu próprio sustento, embora isso não fosse obrigado, já que se ocupava de levar o Evangelho de Jesus, como está dito na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. No versículo 10, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Esse mandamento, irmãos, é vivo e continua até hoje. O trabalho é inerente ao homem desde a sua criação. Mas nada pode o homem sozinho, apenas com a força do seu braço. É ele que faz a semeadura quando se dedica a alguma atividade e empreende o seu esforço, mas a provisão vem do Senhor.
É a sua graça que faz fermentar a obra e prosperar o negócio para além do que pode imaginar o homem. É Deus que assegura a ceifa e a colheita multiplicada, que permite os bons resultados, assim como o próprio trabalho e o pagamento do salário e da remuneração. E o Senhor abençoa o fruto do trabalho do homem ao dizer que ele tem direito de comer em paz do pão conquistado com seu suor. Então, fica para nós o alerta contido em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Mas a palavra do Senhor, de que, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, aponta também para o plano espiritual. Na carta aos Gálatas, capítulo 6, Paulo faz a seguinte admoestação a partir do versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, com efeito, o homem é abençoado pelo fruto do seu trabalho e com ele pode abençoar outras pessoas. E com o fruto do seu trabalho, também ajuda no crescimento do reino de Deus, quando entrega os dízimos e as ofertas. Nisso podemos dizer que dízimos e ofertas também são sementes para a sementeira do reino de Deus, como ensinado na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Mas se comemos o fruto e avançamos também sobre a semente, não haverá semeadura, nem ceifa, nem colheita. E Paulo adverte na mesma segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Nós só podemos colher o que plantamos, porque a semente reproduz a sua própria espécie. Como dito em Tiago, capítulo 3, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? E isso vale também para nós. O que nós temos semeado? Qual é a semente que nós temos plantado na nossa sementeira? Qual tem sido e qual será a nossa colheita? Que o nosso Deus e Pai nos inspire e nos capacite para toda boa obra, a semear bons pensamentos e os sentimentos de amor, de paz e de bondade para com todos, a distribuir sorrisos verdadeiros, a praticar a justiça e atos de boa vontade, a entregar palavras de consolo, de ensino e de edificação, a praticar o amor, a benignidade, a paciência, a solidariedade e a gratidão. Que o Senhor nosso Pai nos conceda a graça da provisão do pão para o sustento de cada dia e que também nos ensine a dar a semente para o que semeia, de modo a multiplicar os frutos de justiça da nossa sementeira no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.